ouvintes da Vibe Mundial, sou Wanderley Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. E iniciei o programa de hoje com a frase: procure mais conhecer as causas das coisas que acontecem com você. E a gente usa aí aquela frase popular que é sábia, né? Pare de enxugar gelo, porque enxugar gelo não é um sacrifício válido, né? Enxugar gelo é inócuo, não leva a nada, né? Não dá para enxugar o gelo. Então você está desgastando energia, né? Seu tempo, está perdendo tempo para uma coisa que não leva a nada. Sendo assim, então, procurar as causas. Você pode pensar, poxa, mas como eu vou procurar causas daquilo que me acontece? Claro, você pode ter o auxílio de especialistas para te ajudar, seu psicanalista, seu psicólogo, psiquiatra ou terapeuta que te acompanha, né, seu coaching. Mas é necessário também que você se habitue a um verdadeiro encontro com o seu eu superior. Como nós falamos aqui várias vezes, que é aquele encontro do seu eu verdadeiro, livre de qualquer personagem. Até para que você possa avaliar a atuação dos seus personagens. Tem atuações que são muito boas e dão sempre bons resultados para você e para quem está à sua volta, e até para o coletivo, outras não. Então, se você começa a encontrar contigo mesmo e avaliar os personagens da chamada vida real, personagem de pai, de mãe, personagem que você é de filho, de alguém que é membro de uma organização ou dono de uma empresa, e tendo esse encontro com esses personagens, avaliando-os e colocando eles num patamar melhor, melhorando a energia deles, lapidando eles, isso já é uma meditação dinâmica, bastante importante. Mas a meditação transcendente ou transcendental, aquela onde você pode aquietar o máximo que você puder os seus pensamentos, ou o inverso, né? Mínimo, quase zero de pensamentos. A intensidade para aquietar pode ser a máxima, mas o pensamento tem que estar bem reduzido, quase zero. Então essa é a meditação transcendente, onde você entra em contato com o eu superior. Quando você ouve falar de personagens bíblicos, principalmente do chamado Velho Testamento, vocês vão ver que esses personagens da história hebraica, bíblica, ou de outras histórias de etnias do mundo, que pode ser chinesa, suméria, enfim, há um momento que, aliás, há vários momentos que eles passam por situações muito difíceis, situações cruciais, que exige sacrifício. Mas, de alguma forma, tais sacrifícios estão sendo direcionados para algo válido, para algo maior, mais cósmico. Porém, aquela situação ruim, difícil, que dá a impressão que não tem nenhuma saída, de repente aparece uma saída que pode se chamar de milagrosa. E normalmente o personagem, por exemplo, do Velho Testamento diz: Deus falou comigo. E se você observar nas ensinações do cinema, da TV, as histórias bíblicas, quando um personagem desse, seja ele quem for, Moisés, Davi, né, qualquer um deles, Salomão, e diz, Deus falou comigo, todos os outros à sua volta, embora nunca tiveram essa oportunidade, vamos dizer assim, aspas, de ouvir Deus, ficam entusiasmados, curiosos e ao mesmo tempo esperançosos. É lá o que está escrito na Bíblia e é o que é traduzido também para as telas. Esse que Deus falou comigo não quer dizer literalmente que sempre tem que ser um Deus corporificado descendo sobre uma montanha em meio de luzes e nuvens luminosas, ou então aparecendo de alguma forma como um veículo, junto a um veículo de luz, que se chama em Cabala de Merkaba. E sim, é quando você tem um encontro com o seu eu superior e ele então recebe as instruções diretamente da grande consciência do universo que se manifesta através de várias divindades. O Deus que tudo criou é único, porém ele pode se manifestar de várias formas,
pode se manifestar de uma forma masculina, feminina, incorpórea, somente uma voz interna falando, muitas vezes através de luz, como o caso da sarça ardente, onde Moisés recebeu instruções, ou da coluna de fogo que guiava, então, aqueles que estavam procurando o seu caminho junto a Moisés. Tudo isto representa que há uma necessidade de você parar um pouco o seu personagem, mesmo quando você está só. Eu moro só no meu apartamento, então sozinho eu não faço personagem, faz e às vezes é pior, que o seu personagem se coloca de vítima, de vilão, às vezes de muito esperto, e aí onde ele se perde, onde ele cria um labirinto, fica cada vez mais longe da sua própria divindade. Então, meditar é um reset. Quando está muito complicado o seu aparelho, né? Alguém diz, faz um reset, né? Desliga e depois liga novamente. Ou a caixinha da TV a cabo, desliga e liga novamente. Faz um reset. Então, apagar, fazer um detox mental e emocional de ideias que pululam constantemente na sua vida para trazer novas, e nós vamos continuar falando sobre isso, é muito importante. Mas parece que temos alguém já no telefone. Alô? Professor Vanderlei? Opa, já não preciso nem adivinhar, porque eu já sei que a voz é inconfundível, só pode ser o Djalma. É o Djalma aqui Isso do aí. bairro da Penha. Muito bom, Djalma, tudo bom Tá com tudo você? bem? Tudo bem, obrigado. Amém. Professor, Fique à vontade. olha, eu queria perguntar para o senhor, gostaria que o senhor dissesse assim, em detalhes, sobre o que aconteceu e sobre a vida de dois grandes mestres do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Sim, O Eliphas Levi sim, e o Swami Vivekananda, Sim. o indiano. sim. Tá ok? Posso falar alguma coisa assim? Tá. Um abraço, Obrigado, viu? Djalma. Obrigado Um pela abraço. participação. Então, realmente uma instituição secular, né, como é o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado por Antônio Olívio Rodrigues, cuja abreviação é AOR. AOR em hebraico significa luz. Ele tem como patronos espirituais, né, Pritsim Mulford, que foi alguém que deixou obras interessantes, Eliphas Levi e Swami Vivekananda, são patronos espirituais do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. O Círculo Esotérico, ele sempre foi importante para falar sobre simbologias, para você saber direitinho o que significa mesmo um hexagrama, ou chamado de estrela de Davi, de 6 pontas, um pentagrama, estrela de Salomão, os 4 animais da esfinge. Então, aqueles que se filiam ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, tem palavras que você fala todos os dias do ano e você mentaliza em horários especiais aquelas palavras. Então, a teoria diz que a união de pensamentos positivos produz um efeito desejável. Sim, foi deixado por Olívio Rodrigues, que baseou em outros grupos que haviam no mundo e trouxe para o Brasil o Círculo Esotérico, que já tem mais de 110 anos. Então, Vivekananda, ele deixou ensinamentos incontáveis em relação a ser mais leve, a ser alguma pessoa que passe pelo planeta fazendo coisas boas e não pesando na vida dos outros. Vivekananda ensinou vários tipos de meditação, sim, aos seus discípulos. Vivekananda conseguiu, através de gestos como mudras do yoga, transmitir energias especiais e superiores. Então, Eliphas Levi, o nome dele era Afonso Luiz Constant, né? Afonso Luiz Constant, francês, também na época viveu entre jesuítas, mas ele buscava o oculto, buscava estudar a cabala, buscava estudar os arcanos maiores, os rituais. É da autoria de Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia. Um livro controverso, 90% é pura luz, 10% tem que tomar um certo cuidado para aqueles que são incautos na chamada alta magia.
Eliphas Levi, então, escreveu livros importantes sobre a Cabala, sobre o arcano, o grande arcano, o arcano maior. Ele é tido como referência, da mesma forma que Papos também, o médico Gerard Encalce, Papos também é referência como obras importantes que deixaram para aqueles que estudam o autoesoterismo. São patronos, sim, do círculo esotérico, mas são mencionados também na Ordem Rosa Cruz, são mencionados na Ordem Maçônica, são mencionados em várias ordens iniciáticas, das 49 ordens iniciáticas que existem no nosso planeta, que são advindas de escolas antigas, né, que abrangiam todos esses conhecimentos, como a escola de Naakal, né, Naakal, que era a escola que tinha conhecimentos tanto da Lemúria como de Atlântida. Uma coisa interessante que poucos sabem sobre o círculo esotérico da comunhão do pensamento é que um dos que presidiu durante muito tempo o círculo esotérico foi o chamado Seu Nogueira. Nós chamávamos ele de Seu Nogueira, que presidiu muitas coisas importantes no círculo esotérico, pai de um cantor famoso da Jovem Guarda, né? O famoso Rony Von, né? Pessoas de um quilate emocional, espiritual bastante elevados, porque Seu Nogueira deixou um lastro de energia muito positivo no círculo esotérico, e ele inclusive ensinava para as pessoas ritos do autoesoterismo, e ele era assim, alguém da diretoria do círculo esotérico, onde ele coordenava e orientava as pessoas em vários sentidos. Tem muita coisa boa que está bem perto da gente, que convém a gente parar para ver. Muito perto da gente, você tem ali um grupo como o Círculo Esotérico, a Rosa Cruz Áurea, a Rosa Cruz Antiqua. Não são religiões, não. São grupos iniciáticos que respeitam todas as religiões, que são ecléticos e que traduzem para você, de alguma forma, ensinamentos milenares. Então fica aí para você, Djalma, se alguma coisa faltou, nós vamos pesquisar depois para falar para você. Sou Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Vibe Mundial.